E para você, Paulo, como que foi? Você falou lá da oficina, começou a tirar um vaporzinho de gasolina. Mas antes disso, assim, eu tinha uma certa admiração, né? Porque a vida foi muito confusa, assim, né? Desde pequeno nós tivemos assim, eu participei de muitas religiões, né? Minha avó era católica, levava a gente para a igreja católica. Minha mãe era católica, meu pai era católico. Depois se transformaram para o candomblé, né? Tinha tios que era da Umbanda. Então, desde pequeno, eu comecei a participar desse mundo, né? Religioso, né? E eu ficava admirado, né? Com os Exus tomando aquelas cachaça, né? Os preto velho, era cachimbo, e vinha da paz embaixo das axilas da gente. Então, eu fiquei admirado com isso. Não na parte religiosa, na parte de como os espíritos vinham, né? Tudo através do álcool, né? E eu lembro que com 7 anos, meu pai deixou acender o primeiro cigarro. Naquela época era muito comum, né? Eu não sei, era muito comum, né? Esse negócio de fumar, beber, era muito comum, né? E nessas e outras, foi um golinho de cachaça ali, tudo. Mas eu não cheguei a me aprofundar, né? Eu comecei a me aprofundar, 12 anos, né? Comecei, né? Eu trabalhava nessa oficina, né? E lá no fundo da oficina, tinha um amigo da mesma idade, e o pai dele era sapateiro. Aí já viu o resultado, né? E nós, pequeno, garoto, né? Comecei, uma evolução para decadência, né? É evolução para baixo, né? Não é evolução para cima. Aí comecei na cola. E a gente cheirava a cola, tudo. Aí ele mudou, né? Do fundo dessa oficina e foi para um lugar distante. Era coisa de uns 5 quilômetros. E tinha um córrego, né? Um rio, naquela época poluído ainda. E a gente ficava no meio das moitas lá, cheirando cola, né? Ele tinha acesso fácil. E aí foi indo, né? Aí eu tinha um irmão, quando descobriu, falou pra mim, pô, cheira cola, né? Já que você tá nesse mundo de loucura, entra na maconha, né? Falei, não, que vou usar isso? Isso é droga pesada, tal, né? Enfim, depois eu experimentei a maconha e eu sempre queria estar no meio da grandeza, né? Dos líderes, né? Eu nunca gostei de ficar lá embaixo, né? Então, se é pra ser maconheiro, vamos ser maconheiro. Se é pra ser bêbado, vamos ser bêbado. Tudo tem que ser de primeira, né? Sim. Tudo, nada de ficar meio termo, né? E foi, eu entrei nessa de maconha, né? Mas eu era maneiro, né? Porque eu queria dar um exemplo para o meu irmão, né? E meu pai também era um alcoólatra também, foi internado várias vezes, né? E como eu sempre digo, né, nos testemunhos, né, que eu costumo dar muito testemunho, sempre digo que ele não é culpado, tá? Eu não sei, pessoas falam, ah, mas tem a ver. Pode ter a ver, mas assim, o meu ponto de vista, meu pai não foi culpado disso, né? Porque eu sabia que era ruim. E eu com 12 anos, com 15 anos, 18 anos na droga, eu sabia que era ruim, eu sabia que era um caminho errado. Mas eu queria viver aquela vida, entendeu? Uma vida que eu escolhi. É uma vida que eu me sentia bem, era uma vida que eu me senti o tal, né? Aí eu entrei no meio do mundo na época eram os função, né? Eram os black e tal, e ser malandro e tal, falar gíria, andar com roupa de marca e tal, era Lecoq Sportif, Gasalho Bona e tal, só que eu não tinha condições disso, né? Então eu via que aquele mundo não era meu. Aí tentei fazer alguns furtos, também vi que a vida do crime também não era para mim. E aí eu mudei drasticamente, né? Eu já entrei para o mundo do rock, paz e amor, maluco, cogumelo, chá de lírio e tal, estrada. E aí foi a falta de dinheiro para comprar as drogas que me fez pegar cogumelo, chá de lírio, tudo, né? Inclusive, a estrada é um lado triste, né? Porque a estrada você tá sozinho, né? Então, em meio à loucura, você tá no meio do mato, pode ser que uma aranha te pega, um escorpião, uma cobra, ou alguém te assalta, te mata, sei lá, né? Muitas coisas podem acontecer e não tem ninguém por perto, né? E foi indo. Aí, nessa parte que eu falo evolução para baixo, foi porque eu fui experimentando de tudo que tinha
tinha direito, né? E eu gostava, eu tinha um cabelo, parecia cocôzinho de cabra, né? Ele é enrolado, e eu queria ser cabeludo, sabe? Eu queria ser roqueiro, E só enrolava. E só enrolava, né? E quando molhava e eu não passava um creme, na época era o Neutrox, era o melhor, né? Neutrox. E ele ficava tipo bombril, sabe? Pô, e eu ficava invocado com aquele cabelo. Eu falei, não, eu quero ser cabeludo, né? Eu quero ser loirão e tal, né? Ser metaleiro, né? Isso depois da onda que eu queria ser black, né? Eu queria ser negro, né? Pô, eu queria ser negão e tal, né? E depois eu queria ser loirão, né? Vai entender, né? Vida confusa, né? Mas tudo isso foi. E eu fui me aprofundando bastante nisso daí, né? Eu conheci o crack antes mesmo do Brasil ser essa saga, né? Eu lembro que na época o pessoal falava pedra 90, né? Então eu pegava farinha tal, misturava com bicarbonato, uma colher água, fazia aquela pedrinha. Eu não sentia nada. Quando eu me aprofundei, eu não sentia nada. Eu não era um cara de ficar doido. Eu não sei se meu cérebro, meu organismo fazia coisa diferente, ou se de repente eu estava muito doidão e achava que não tinha nada, né? Mais provável. Pode ser isso daí também, né? Porque sempre tive uma confusão na minha vida, né? Sempre em termos religiosos, em termos de convivência, os amigos, os primeiros amores também, né? Também não foi diferente do Tássilo também, né? Que a gente sempre tem aquela garota que é a mais linda da escola e a gente não tem acesso a ela, né? Aí ela vai ver, ela gosta do cara que é mais rico, do cara que joga melhor a bola, com o cara que é mais arrumado. Enfim, eu via que hoje, né? Eu vi que era tudo ilusão da minha cabeça, né? Porque eu não tinha que procurar aquele mundo. Quer dizer, eu procurava sempre o lado errado da coisa, né? Eu nunca procurei o lado certo, né? Eu poderia ficar com aquela menina que era até bonitinha, mas gostava de mim. Não, queria a melhor da escola, né? Nas drogas, eu poderia ter evitado, né? Mas eu me aprofundei para ser o cara, né? Sempre gostei de ser o cara. Até o momento de hoje, né? Que eu, de Saulo, passei a ser Paulo, né? Aí sim.